Vou no sangue mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te desonram. Vou te dar vitória. Porque ele quer tanto assim. E eu quero tanto enxugar meu pranto, te fazer sorrir. E eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser Deus. E eu quero ser teu Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Curta, compartilha e que Deus abençoe. Dê o seu joinha. Deus abençoe a vida de todos. Enxugar teu pranto. E fazer teu Deus. Diga, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Conte mais alto para ele. Filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer sorrir. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante bem, eu te amo tanto, 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 tanto.
Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Louvado e adorado seja o nome do Senhor nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que o Senhor possa trazer paz no teu coração e que Ele possa te dar refrigério. Que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Em Romanos 10, 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra, a palavra de Deus. E no mesmo livro 10, 14 diz assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 10, 15 diz assim: e como pregarão se não for enviado? Jesus Cristo deu uma ordem para os seus discípulos quando Ele veio a esse mundo para resgatar o povo, a nação que se havia perdido. Ele escolheu 12 discípulos e ali separou eles e disse a eles, está escrito ali em Marcos 16, 15, Jesus disse assim para os discípulos: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu não estou aqui para te apontar, mas eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, esse que nos dá direção de uma vida eterna. Somente através do Evangelho de Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação, através de conhecer. Em Mateus 8:32, a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer Jesus Cristo, o plano e os propósitos dele, para que ele veio nesse mundo e qual o objetivo dele. Ele diz no Evangelho de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê não pereça, mas sim a vida eterna. A vida eterna não é aqui nesse mundo. Aqui nesse mundo a vida é passageira. Aqui tudo passa. Tudo vai ser destruído. Tudo vai ser consumido. E esse tempo está próximo. Esse tempo está próximo. Está faltando muito pouco tempo. Mas nós vemos um povo disperso, um povo que não tem temor da palavra de Deus, um povo que muitas das vezes não quer ouvir, não quer dar crédito, mas não importa. O importante é que a palavra tem que ser pregada. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser anunciado até que ele volte, porque depois que ele voltar, ele vai levar um povo dele, os escolhidos, aquele que ouve, aquele que medita, aquele que crê. Que a palavra de Deus fala: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que medita, mas bem-aventurado é aquele que pratica a palavra de Deus. É o povo que ouve a palavra de Deus
diz que crê em Jesus Cristo, que tem Deus, só na hora que as coisas apertam, só na hora que a situação fica difícil, lembra de Deus e fala que tem Deus. Mas quando a vida está boa, tem um Deus que é só de momento. Mas aquele que crê, aquele que medita, aquele que pratica, mesmo após essa vida aqui terrena, porque vai haver uma vida eterna, mas muitos não acreditam na vida eterna, querem viver as regalias desse mundo, os desejos carnais, os desejos pecaminosos. E a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Esse mundo que toma conta, que está dominando, é o diabo, é o inimigo. E está fazendo a cabeça de muitos. Porque não quer saber da palavra, não quer saber de obediência, não quer saber de conversão, e leva a vida do jeito que quer, da maneira que quer. E ainda fala que quer ser salvo. Ainda fala que vai morar no céu. Morar no céu não é de qualquer jeito, não. Morar no céu não é de qualquer maneira. Mas tem que haver transformação. Tem que haver mudança de vida. Porque a palavra de Deus fala que no céu não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá doença. Aqui nesse mundo tem tudo que não presta. Mas no céu, uma vida eterna, tudo se acaba. E para ir para lá, como eu disse, não é de qualquer jeito. Tem que haver conserto, tem que haver renúncia, tem que haver temor de Deus. Uma geração que tem mais temor de homens, temor de político, de governador, de presidente, mas não tem temor de Deus. Jesus Cristo disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas o povo é uma geração que procura Deus na hora das coisas difíceis. Mas quando tudo está bem, esquece, vira as costas. Mas Jesus Cristo, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será o mesmo Deus eternamente. Está em Hebreus 13:8. E Jesus Cristo está voltando. E quer um povo arrependido, um povo que arrependa, um povo que tem temor de Deus. E diga para ele, não viver para esse mundo perdido e contaminado. Como eu já disse, que a palavra de Deus diz que esse mundo jaz do maligno. Por que jaz do maligno? Porque Deus criou o homem. Foi para ser referência, para ser dominar esse mundo, para que fizesse a vontade dele. Mas nós sabemos que ali no Jardim do Éden, o primeiro casal veio a primeira desobediência, onde aquele casal, a Eva desobedeceu a Deus. Deus disse para ela para não comer do fruto proibido, uma árvore que estava plantada no meio do jardim do Éden, o paraíso, onde eles teriam uma vida que não ia faltar nada, não ia precisar trabalhar, não ia precisar derramar o suor do seu rosto para ter uma vida abençoada. Mas o inimigo, o diabo, ele chegou naquela mulher e disse para ela para ela comer, que tinha problema. E ela, pela sua ganância, pela sua desobediência,
Ela ouviu a voz do diabo. Ela ouviu a voz do diabo. Deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo. É que muitos fazem hoje. O Evangelho está sendo anunciado, a palavra de Deus está sendo pregada, mas o povo ele não quer dar ouvido. Muitos não querem dar ouvido, não querem fazendo descaso. Mas a palavra de Deus fala: ai daquele que me despreza, ai daquele que me despreza, porque naquele dia vai ser desprezado. Naquele grande dia, o dia do julgamento vai ser desprezado. Por isso a importância de conhecer a palavra de Deus é importante. Porque tudo aqui vai se passar. Mas eu pergunto para você tem feito alguma coisa para que você possa alcançar a vitória do reino? Quais são as suas atitudes, as suas práticas? O Evangelho, em Coríntios, 1 Coríntios 1,18, a palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque aquele que quer ser salvo, ouve. Aquele que quer ser salvo, pratica. Aquele que quer ser salvo, tem temor de Deus e ouve a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Porque não adianta ouvir, não adianta só ouvir, entrar no ouvido e sair pelo outro e não ter mudança, não ter transformação de vida. E a palavra de Deus diz em João 17, 3: e a vida eterna é esta, que nenhum. E a vida eterna é esta, que conhecemos a Ti, por o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, a quem enviaste. O próprio Deus, vendo uma nação perdida, uma nação que já estava condenada, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele saiu da sua glória, saiu do seu trono, se fez homem, veio aqui a esse mundo para passar por tudo que eu e você iria passar. Ia passar por momentos difíceis e ainda ser lançado no inferno. Mas Ele pagou um preço muito caro. Jesus Cristo pagou um preço muito caro para que nós pudéssemos ser salvos. E foi através do seu sangue na cruz, o seu sangue derramado. Não sobrou nenhuma gota de sangue no corpo de Jesus, para que eu e você pudesse alcançar a redenção, a salvação. E Ele pagou um preço caro. Para quê? Para você viver do jeito que você quer? Para você viver na imundície desse mundo? Servir o diabo? Não. Nós sempre temos que ser transformados pela palavra de Deus. Que a Bíblia diz, em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino e para a repreensão e para a correção e educação da justiça. Por isso, a palavra de Deus tem que ser pregada, para que as pessoas possam reconhecer que Jesus Cristo, Ele quer obediência, Ele quer transformação e mudança de caráter na vida de cada um de nós, para que nós possamos ter uma vida eterna. Porque sem Jesus não tem como. Sem Jesus não tem salvação. Na verdade, vai ser condenado. E as pessoas têm medo dessa palavra, condenação. Mas está escrito na Bíblia. Está na Bíblia. Só precisa ler e entender.
Aleluia, glória a Deus. Nós só precisamos entender que o plano de Jesus é para nos salvar. E a Bíblia diz que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é nenhuma religião. Eu não estou aqui pregando religião. Estou aqui pregando placa de igreja. Não estou aqui pregando se você é de uma denominação, faz parte de uma igreja ou não. Eu estou aqui pregando, falando de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa, mas servir a Jesus Cristo. Servir a Deus. Porque muitos acham que está dentro de quatro paredes, está com a Bíblia na mão, dentro de quatro paredes, está salvo. Ah, eu preciso ter uma religião para ser salvo. Mentira! Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa de Jesus. Porque sem Ele não tem como. Sem Ele não tem como ser salvo. Religião não salva ninguém. Religião, na verdade, a religião, na verdade, é que muitos levam muitos para o inferno, que acreditam na religião pensando que está salvo. Mentira! Você precisa ter Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem a Jesus Cristo, a Deus, a não ser por Jesus Cristo. João 14:6. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Você não precisa de Maria, você não precisa de Aparecida, você não precisa de São Cristóvão, São Benedito, Santo Antônio, você precisa de Jesus Cristo. Porque você escolhe Deus para tudo. Mas nós temos o Deus que é a solução de tudo e de todas as coisas. Porque a religião é isso, precisa de um Deus falso, um Deus mentiroso, diz que faz, mas não faz nada. Nós precisamos de Jesus Cristo. Ele sim, que pagou um preço caro, derramou seu sangue na cruz. Eu quero ver sobre objeto de barro, de gesso, de madeira, tem sangue. Um Deus morto que não faz nada. Mas Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ao terceiro dia foi ressuscitado e hoje vive e reina para todo sempre. Esse sim, que é digno de honra, glória e louvor. Esse sim que nós devemos reverenciar, mas não um estátua de escultura. Por isso nós temos que falar a verdade. O povo vive enganado, gosta de ser enganado. Sempre gostou de ser enganado. O profeta Jeremias pregava. Deus escolheu o profeta Jeremias para pregar por uma nação rebelde, idólatra. E Deus mandou ele dizer a verdade. E ele pregava que Deus não dava. Mas o povo não queria ouvir. O povo não queria obedecer a palavra. E o profeta Jeremias desanimou e disse para Deus: ah, Senhor, esse povo é rebelde, duro de coração. Porque o Senhor me manda pregar para esse povo. Mas Deus disse: prega, Jeremias, prega a verdade, prega o que eu te mando, que eu mando. Porque naquele dia eles não vão ter desculpa. No dia do juízo ninguém vai ter desculpa. Que não ouviu, que não fala errado. Naquele dia que todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso, vai receber a sentença, o julgamento final.
o julgamento. Ali não vai ter desculpa. Ali não vai ter como se arrepender mais. Por isso o tempo de arrependimento é hoje. O tempo de mudança é hoje. O tempo de transformação é hoje. Porque você não sabe se daqui a pouco você vai morrer. Você não sabe se daqui a 1 minuto você vai morrer. Por isso que tem mudança, transformação. Enquanto está vivo, porque depois da morte, segue-se o juízo. Está escrito lá em Hebreus 9:27. Está escrito que está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. A Bíblia não fala. Os apóstolos não escreveram. Jesus Cristo não deixou escrito que tem purgatório. Os apóstolos não escreveram isso. A pessoa não está purgando, pagando, para depois ser salvo. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. O juízo final, onde todos vão ficar diante de Deus Todo-Poderoso para receber a sentença. Ou é céu, ou é inferno. O que falta nas pessoas é ler a Bíblia. O que falta nas pessoas é buscar discernimento do Espírito Santo. Uma geração que só pensa em farra. Uma geração que só pensa em curtir a vida. Mas é a vida para saber para onde que vai. Não se toca, não se interessa. Por isso a importância que Jesus disse: ide pelo mundo, todo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas desprezaram a luz. A luz veio ao mundo, que é Jesus Cristo, mas desprezam Jesus Cristo e trocam Jesus Cristo os deuses mentirosos e falsos, que não resolvem a situação de ninguém, que não faz nada, mas só engana. Eu quero deixar uma palavra, aqui, uma mensagem que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Pete crim, ou pivete do padreco, esperte, caminho. O título diz assim: exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Almaidove e ornamentais do Luca, realização, Associação Comercial e 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Prefeitura de Tupi Paulista. Paulo dizendo para aquela igreja, os Tessalônicos, Tupi Paulista e toda a região. dizendo assim: Chegando o grande finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de Deus, recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que o mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo, o seu vaso, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engana o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos clamou Deus para
Porque não chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Aleluia, glória a Deus. Aqui é o apóstolo Paulo, pregando, falando com a igreja, o povo de Tessalônica, falando a vontade de Deus para aquele povo, que é a mesma para nós nos dias de hoje. Quando ele disse: finalmente, irmãos, rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste Jesus, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para continueis a progredir a cada dia mais. Ou seja, ouvir a palavra, ouvir o Evangelho de Jesus Cristo com a progressão. Quando Jesus Cristo diz isso pelo mundo inteiro, é porque nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, para que as pessoas possam absorver a palavra de Deus e ter mudança de caráter, de atitude. Quem ouve a palavra e obedece, realmente é transformado, é mudado. Porque Jesus Cristo nos chamou, Ele nos escolheu de uma vida perdida, uma vida que fazia tudo errado ao contrário de Deus queria, para ter mudança e transformação. Mas eu pergunto para você está disposto a mudar, transformar a sua vida? Tudo isso que o inimigo tem colocado para que você faça o que é errado, que desagrada a Deus. Se a Bíblia diz sem santificação, ninguém verá a glória de Deus. Por isso nós temos que pregar e alertar as pessoas para que elas possam despertar do erro, de uma vida que muitas das vezes está achando que está fazendo certo, mas não está. Porque esse mundo só oferece o que não presta. Esse mundo só oferece coisas para destruir a vida. Mas o povo está tão enganado. Eu preciso ficar rico, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso estar com a minha conta cheia, ganhando juros. É a preocupação do povo, mas esquecendo daquele que Deus é eterno. E não precisa de riqueza desse mundo. Nós precisamos da riqueza que está no céu, que é a verdadeira morada, aonde nós vamos estar vivendo para todo sempre, o salvo. E ele ainda disse: porque vós sabeis que o mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Os mandamentos de Deus continuam sendo o mesmo de hoje. Os mandamentos de Deus, lá no Antigo Testamento, ainda continuam valendo para os dias de hoje. E Deus é os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus, Ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Esses são os mandamentos de Deus. E no Novo Testamento Ele transformou tudo isso em amar o teu Deus acima de tudo e de todas as coisas. Esses são os mandamentos que Deus deu para isso, para nós hoje. Que nós amarmos uns aos outros, ninguém vai querer matar, ninguém vai querer roubar. Mas lá no Antigo Testamento, esses são os mandamentos e continua até nos dias de hoje. Não matarás, não adulterarás, não enganarás a ninguém,
e honra teu pai e tua mãe. Mas nós vivemos uma geração perdida, uma geração que não respeita mais ninguém, uma geração que despreza, uma geração que despreza tudo, uma geração que não dá respeito para os mais velhos. Que geração é essa? Ainda acha que ainda diz que vai ser salvo. Mentira, estou enganado. Porque essa é a vontade de Deus. A vossa santificação, que nos abstenhais da prostituição. E o mundo está perdido. O povo só pensa em bebedeira, em prostituição, em festa, mas esquece que Deus abomina tudo isso. Porque a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Ninguém. Sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Mas o povo leva na brincadeira. O povo leva na brincadeira. Mas com Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. E ninguém despreza. Que aquele que despreza, naquele dia vai ser desprezado. E no versículo 4 diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Está aqui escrito na Bíblia. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação. Quando eu disse sem santificação, ninguém verá a glória de Deus. Porque todos dizem: eu vou para o céu. Se morrer um aí que está na droga, na prostituição, na idolatria, na imundícia, morre para lá. Todo mundo dizendo: descansa nos braços de Deus. Ah, é? É assim fácil descansar nos braços de Deus? Está enganado. Ninguém descansa nos braços de Deus vivendo uma vida de imundícia. Ninguém. Atenção, Tupi Paulista em toda a região. Está chegando o grande dia 26 de julho, às 4 da tarde. Descansa A segunda-feira, nos braços de Deus abraço na imundícia. da Costa Oliveira. E é assim. Sorteios. A gente só vê o povo querendo viver da maneira que quer, do jeito que quer. Mas quando fala de santificação, que ninguém verá a glória de Deus, e muitos acham ruim. Ah, eu quero viver do jeito que eu quero, ninguém pode me proibir. Jamais eu vou proibir ninguém. Porque quem convence não sou eu. Eu só apenas falo o que está aqui na Bíblia. Mas quem convence é o Espírito Santo. Não sou eu que convenço ninguém. É a palavra de Deus. Por isso, bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado aquele que medita. Mais bem-aventurado aquele que crê. Que pratica. Ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é julgador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e justificamos. As pessoas falam: ah, eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou viver da maneira que eu quero, porque Deus é amor. Deus é amor. Com certeza, porque a palavra dele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor, mas as pessoas têm que
sabendo que ele também é justiça. Deus, os olhos de Deus estão vendo tudo. Ele é amor, mas ele também é justiça. E ele não vai deixar nada passar despercebido naquele dia. Nada. No dia do juízo de Deus, nada vai passar despercebido aos olhos do Senhor Jesus. Hoje, Jesus é nosso advogado. Hoje, ele nos defende do inimigo. Hoje, ele nos defende daquele que nos condena. Mas chegar naquele grande dia, ele vai ser o juiz. Ele vai ser o juiz. O julgamento de Deus. Não é o juiz terreno. É o juiz do juiz. O Deus Todo-Poderoso. Aquele que fez os céus e a terra. Aquele que criou tudo e todas as coisas. Tudo foi feito por ele. E sem ele nada existe. Sem Jesus, nada consegue sobreviver. Ninguém consegue sobreviver. Aquele dia vai ser, todos vão se prostrar diante dele. Todos. Mas nós vivemos uma geração hoje arrogante, de nariz empinado, uma geração que se acha que pode, eu tenho poder, uma geração que acha que domina, só porque tem seu carro bom, as suas mansões, acha que pode tudo. Você não pode nada. Porque naquele dia você vai ter que prostrar diante de Deus para receber a tua sentença. E a Bíblia fala que existem dois caminhos. Ou é céu ou é inferno. Dois caminhos. Ou é céu ou é inferno. Que caminho você está escolhendo? Os caminhos que levam à salvação ou aqueles que levam para a condenação? Em breve isso aqui tudo vai se acabar. Em breve isso aqui tudo vai ser destruído. Tudo. Está apontando para isso já. Está levando para isso, para o fim de todas as coisas. E no capítulo 7 diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quem despreza as coisas de Deus está desprezando o próprio Deus. E quem despreza Deus, quem despreza as coisas de Deus, pode ter certeza que não vai fazer parte da sua glória e do seu reino. Não vai. Quem despreza as coisas de Deus, a vida do cara vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, ou seja, ao inferno. E não adianta ficar procurando socorro em homens. Não adianta você ficar confessando seus pecados para pastor, para padre, para bispo, para papa. Não adianta. O único que pode perdoar os seus pecados é o Jesus Cristo. Desde que você aceita Ele como teu único e suficiente Salvador, se entrega a Ele,
mudança de vida, conversão. Mas se você continuar fazendo a vida que você leva e não se arrepender, não verá a glória de Deus. Se você continuar na imundícia, na prostituição, na droga, na cachaça, nas coisas mundanas, festas mundanas, com certeza não verá a glória de Deus. Que diz as Escrituras, sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Não adianta querer aproveitar a vida. Ah, vou aproveitar a minha vida, porque a vida é passageira. Com certeza a vida é passageira. Mas depois da morte, você já tem pensado, depois que você morrer, para onde você vai? Você tem que ter certeza para onde você vai. E para ter certeza, tem que obedecer a palavra, ser obediente, renunciar e viver uma vida para Cristo. Fazendo as coisas de Deus. É a única maneira de ser salvo. Não adianta você querer viver as coisas desse mundo. Curtir as festas, a bagunça, e falar que tem Deus para ser salvo. Quem te espera é o inferno. O diabo vai estar com os braços abertos, não é Deus, não. E troca Jesus Cristo por imagem e estrutura. Troca Jesus Cristo por Deus que não faz nada. Confia mais em imagem do que no próprio Deus. Ainda diz que quer ir para o céu. Sem santificação ninguém verá a glória de Deus. E continua exaltando a palavra. E naquele dia, o grande dia do Senhor, e vai chegar, não tem como escapar. Não tem como. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Para ser escrito no livro da vida, você tem que ter Jesus, somente Jesus como teu Salvador. Somente Jesus. Mas se você escolhe um monte de deuses para você, está querendo dividir seus problemas, você não tem Jesus como teu único Salvador. Se você escolher um monte de deuses, de madeira, de gesso, ou de qualquer outro material, que a Bíblia fala em Salmo 115, que tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não vê. E como vai querer resolver seu problema? Engano. Aquele que não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E para estar escrito no livro da vida, tem que aceitar Jesus e ter Ele, somente Ele, como seu Salvador. Somente Jesus. E não tem desculpa naquele dia. O juízo final. A palavra de Deus fala
João dizendo, João, que teve a revelação do Espírito Santo, foi escrever o livro de Apocalipse, revelado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz assim, o juízo final. Eu vi um grande trono branco, e alguém estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para ele. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro dos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Sabemos que muitos já morreram. Passaram milhares de anos, muitos já morreram. Mas no dia do juízo de Deus, todos vão ressuscitar. Aqueles que morreram queimados, foram jogados no mar. Aqueles que foram destruídos pela terra. O mar, o fogo, a terra vai ter que devolver o corpo para juntar com a alma. E ali a sentença vai ser dada. Os salvos vão morar eternamente com Deus. E aqueles que não foram achados do livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Por isso tem que fazer duas escolhas. Quem é que você está servindo? Quem é que você está trocando por um Deus Todo-Poderoso? E no dia do juízo não vai ter desculpa. Em 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar de toda justiça. Por isso a importância de nós confessar nossos pecados. Você não precisa estar confessando seus pecados para homem nenhum. Porque o homem é mentiroso, enganador. O homem é falso. Homem nenhum tem poder de perdoar o pecado de ninguém. Só tem um, que se chama Jesus Cristo. O único que perdoa o pecado é Jesus Cristo. Não adianta você estar confessando o pecado para esses pecadores, esquecendo de Jesus Cristo. Isaías 55:6 diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. O Espírito Santo de Deus ainda age aqui nesse mundo. Mas o grande dia do Senhor, que ele virá sobre as nuvens, o povo dele, a igreja dele vai ser arrebatada. Eu não estou dizendo aqui igreja de 4 paredes. Estou falando aqueles que é salvo, que aceitam Jesus como seu único suficiente Salvador. Essa que é a igreja de Cristo, que vai morar com ele para todo sempre. Essa igreja. Por isso nós temos que ter certeza da nossa salvação. E depois que levar o seu povo, a sua igreja, o Espírito Santo de Deus vai ser retirado desse mundo. E acabou.
Depois que ele levar o seu povo, a sua igreja, esse mundo que vai ser destruído, que vai tomar conta dele é o diabo. Por isso a importância de se converter, confessar os seus pecados, entregar sua vida para Jesus Cristo enquanto é tempo. Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Os sinais estão aí. Os sinais estão mostrando tudo. Os sinais do tempo. E tudo que está escrito está se cumprindo. Tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. Mas a geração não dá importância. Essa geração não quer saber dos acontecimentos. Mas vai pagar um preço muito caro. Os que não dão ouvido na palavra. Os que só pensam em festa, bebedeira, cachaça, prostituição. O preço vai ser caro. Para quem desobedece e não quer saber da verdade, que é a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo está voltando. E não deixe de avisar. E vai continuar avisando, usando seus filhos, os que você separa e envia para pregar a sua palavra e o seu evangelho. O evangelho que foi escrito por homens, inspirado por Deus. Muitos dizem, não foi escrito por homens. Eu já ouvi alguém falando que foram Deus que escreveu. Mas eu ouvi o nome de Deus naquele dia. Que está zombando da palavra de Deus. E ai daqueles que zombam. Ai daqueles que zombam da palavra de Deus. E o aviso de Deus continua. Até naquele dia que Ele vai retornar para levar o seu povo. Por isso a importância de se arrepender e voltar para Jesus. Arrepender do pecado. Pergunta, que pecado? O pecado original lá do Jardim do Éden. E todos os pecados. E foi destituído da glória de Deus. Todos. Não tem um sequer. Por isso que todos precisam se arrepender e aceitar Jesus. Porque houve uma separação. E o preço foi caro ali naquela cruz. Está na hora de conversão. Está na hora de arrependimento. Porque Jesus Cristo está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. Esse mundo de surpresa. Porque o povo não se arrepende e continua na bebedeira, nas farras, nos bares, nas cachaças, na prostituição. E naquele dia não terão desculpa. Mas não me falaram. E a resposta não foi essa. Mentira. Sempre teve alguém pregando para vocês, mas vocês não deram ouvido. E a palavra vai ser dura. A palavra naquele dia vai ser dura.
aonde o próprio Deus vai falar, Jesus vai falar, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. E será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde vai estar ali eternamente. Não tem reza, não tem missa do sétimo dia que vai tirar de lá. Eternamente. É que diz as Escrituras. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Está em Marcos, em Mateus 5,13. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir em vosso Senhor. Ninguém sabe a hora que ele vem. Ele disse que vai pegar esse mundo de surpresa. Não sabe se é de dia, se é de noite. A certeza que ele vem para levar aquele que é dele. Por isso estávamos a perceber também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Mateus 24, 44. Se arrependam enquanto é tempo. Se arrependam e voltem para Jesus Cristo enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. Não espere que você fique em cima de uma cama doente. Não espere que você fique em cima de uma cama doente, à beira da morte, para você ter mudança de vida. Porque você não sabe de que maneira você vai morrer. Está morrendo gente de infarto, de repente morre sem Jesus Cristo. E não adianta falar que vai para o céu. Sem Jesus Cristo, ninguém verá a glória de Deus. Está morrendo aí jovens. O diabo está matando. Você não sabe que hora que você vai morrer. Por isso você tem que ter mudança de vida. Pensa bem que Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E vai aumentar as coisas ruins. Porque Jesus Cristo disse que nesse mundo tereis aflições. Peste, fome, doença, vão aumentar cada dia mais. É o que a Bíblia diz. Vão aumentar tudo que não presta. E sai acontecendo. Os sinais do final dos tempos. Final de tudo. E vai vir coisas piores. Se falar para você que vai melhorar, está mentindo. Vai piorar. É o que está escrito na Bíblia. Por isso você tem que se consertar a sua vida o mais rápido possível. Você não sabe a hora que você vai morrer. E se você morrer com Jesus Cristo, existem dois caminhos, o céu ou o inferno. E não adianta rezar, acender vela, que não vai ter jeito mais. Hebreus 9:27. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Acabou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrepende enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. E que Deus me abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.
possa guardar e proteger a vida de cada um. As pessoas ainda têm chance de ser redigidas, mas nós que somos salvos, o Senhor nos guarda, grande, até o final de todas as coisas. Nós continuamos pregando a verdade, que é a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Irmãos, curte, compartilha, que o Senhor Jesus te abençoe. Que Jesus Cristo te abençoe. Para a pessoa que está do seu lado, filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto,